Graça e paz, batistas de Feira e sua grande região. Desta vez, comunicando a vós mais umas informações acerca de nosso expediente como Associação de Igrejas. E começo dizendo que participei como representante desta associação ilustre, que é a nossa ASBAF, da reunião do Conselho de Coordenação, Conselho Geral da Convenção Batista Baiana, e nesta ocasião foi decidido nesta reunião que a Assembleia Anual da Convenção Batista Baiana, vendo a situação que estamos vivendo, analisando os pontos positivos e negativos relacionados à pandemia do coronavírus, acompanhando também a decisão da Convenção Batista Brasileira em adiar a sua Assembleia Anual. Esta convenção, então, tomou por decisão adiar a sua convenção anual, que aconteceria na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, está adiada para próximo ano. A do próximo ano, que seria em Salvador, está adiada para o ano seguinte, e a do ano seguinte, que seria em Jacobina, está adiada para o próximo ano, o ano subsequente. Então, 3 adiamentos e também decisão por maioria absoluta de votos, decisão de que esta diretoria vigente da nossa convenção, ela permaneça por mais um ano, tendo assim prorrogação de mandato. Foi também recomendado que as associações, inclusive as associações que têm seus expedientes de eleição de diretoria neste semestre, foi recomendado pela diretoria e em especial na pessoa do nosso presidente, pastor Adelson Brandão, presidente de nossa convenção aqui na Bahia, recomendando que as associações também seguissem esse exemplo, por questão dos cuidados e, mais que isso, por questão de exemplo que nós precisamos dar como igrejas, como pastores, como líderes. E quando há essas reuniões, normalmente há um ajuntamento de pessoas que não é pequeno, não muito pequeno. Então, há também todo o envolvimento para a eleição de uma diretoria, coisa que não é feita assim com tanta facilidade no modelo online. Então, há também outros eventos que acontecem nas convenções anuais e nas assembleias gerais das associações, não é somente eleição. Então, por conta disso, esses e outros fatores considerados, foi recomendado que as associações, pelo menos a maior parte delas que tem eleições nesse primeiro semestre de 2021, adiassem suas assembleias gerais e prorrogassem o mandato de sua diretoria, suas diretorias. Também, queridos, é importante que consideremos, e aqui vai uma pitada de nossa opinião, consideremos que, embora os nossos templos estejam fechados, ou pelo menos alguns, para não dizer boa parte, né, não estão funcionando à noite em Feira de Santana por questão do decreto municipal. Aí também ocorre em alguns casos que tem templos que estão fechados mesmo desde o ano passado, sem haver aquele cotidiano da igreja funcionando durante o dia ou em horários determinados. Isso vai a critério de cada liderança, de cada igreja, não é? A questão de funcionamento dentro de todos os parâmetros de cuidados contra a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus.
há então uma outra abertura para funcionamento e atuação das nossas atividades como igrejas, tais como, exemplo, assistência às famílias enlutadas. A igreja poderá atuar nesse viés de atividade, de ministério, assistindo famílias enlutadas. Se há igrejas que não fazem isso, isso é tão interessante que é inclusive cogitado entre outras denominações, e tão importante que é uma maneira da igreja chegar à comunidade de outra forma e de maneira assim bem contundente. Inclusive a igreja pode abrir expediente em algum momento do seu cotidiano durante a semana para atendimento psicológico, talvez até para atendimento pastoral, assistência pastoral, também para entrega, recolhimento e entrega de cestas básicas alimentares, de forma que a comunidade se verá assistida pelas igrejas locais, que no seu ministério ela não apenas se aplica ao evangelismo no tocante à pregação do evangelho ou à pregação bíblica, não somente ao discipulado, à formação do seguidor de Jesus Cristo, do discípulo de Jesus e ali o ensinamento bíblico, mas também as questões humanitárias, as questões sociais, em que há uma amplitude em que a igreja poderá atuar de maneira bem mais efetiva. E aqui não desconsidero o que algumas das nossas igrejas no campo feirense têm feito. Tem igrejas que têm tido essa atuação, mas são pouquíssimas. E o incentivo é para que esse leque de atuação ele seja muito mais ampliado, muito mais desenvolvido, para alcançarmos a comunidade, marcarmos a nossa presença com o Evangelho de Cristo, assim como o próprio Jesus já dizia, né? Sendo nós luz do mundo tal como Ele é. Por fim, amados, se houver uma agenda de funcionamento das igrejas durante esse período, inclusive durante o mês de março, o prefeito municipal de Feira de Santana, e eu não sei nos demais municípios que abrange em que nossa ASBAF está representada, como está, mas de um modo geral o protocolo continua. Os 3 requisitos básicos, que são o uso do álcool em gel, a distância física com 1,5 m a 2 metros de distância, e tem casos aí que as pessoas só dão 1 metro de distância um do outro, mas também o uso da máscara, a máscara que protege de maneira completa, né, o rosto, ela não fica, as pessoas não podem deixar a máscara embaixo do queixo, descobrindo o nariz, só cobrindo a boca, nem tampouco poderá deixar a boca ou a parte de baixo do rosto aberta, solta. Então são recomendações que são muito necessárias, que as nossas lideranças estejam incentivando, estejam orientando, recomendando os seus liderados. E quanto à questão da agenda, uma alternativa é a igreja colocar sua agenda para o modelo diurno, atividades que a igreja faria à noite, se for possível, colocar durante o dia. Por exemplo, as igrejas que tinham culto de oração à noite, poderá ser feito durante o dia, no período da tarde talvez. Durante o domingo, já que a partir das 20 horas é necessário que haja um recolhimento social, né, devido a essa questão de saúde, os cultos poderão acontecer mais cedo, digamos às 5, 5h30 da tarde, terminando no máximo aí às 7 horas da noite. Então, são coisas, manejos que as lideranças deverão
assentar-se com os seus liderados, dialogar, para haver assim uma adesão de pelo menos boa parte da membresia da igreja. E enfim, que o grande e poderoso Deus nos abençoe. Nós, nos próximos dias, provavelmente em abril, nós poderemos ter uma reunião com o Conselho Geral da ASBAF, o Conselho de Coordenação, para tratarmos das questões tão necessárias, inclusive esta, a situação da nossa Assembleia Anual e também a vigência da diretoria. Até lá, que o Senhor Deus seja convosco e vos abençoe, no nome e no poder de Jesus Cristo.